viram, ou já leram, ou já viram algum filme sobre Jó? Levantem as mãos, por favor, só para eu ter uma ideia. Ok. Eu vou dizer porque é tão difícil que nós falemos para outros sobre Jesus. Eu sempre repito isso. Eu deveria ter trazido uma laranja. Não tinha laranja na minha casa, irmãos. Mas Deus colocou uma laranja dentro do bolso da minha mochila, através da minha mão, lá no trabalho, na sexta-feira, e eu esqueci de trazer a laranja. É difícil falarmos para os outros sobre Cristo Jesus, porque quando a gente parte a laranja, quando a gente descasca e parte a laranja, se eu descascar uma laranja e perguntar para o pastor Júlio, essa laranja é doce ou azeda, o pastor vai conseguir responder? Valéria, minha esposa, você vai conseguir responder? Nenhum de vocês vai conseguir responder. Porque quem está provando da laranja sou eu. Quem vai saber o sabor da laranja sou eu. O encontro com Cristo é individual. O toque de Cristo sobre a vida de cada um de nós é individual. Então, por isso a dificuldade. Como é que eu vou falar para o outro que Deus me tratou, na medida dele, claro, como ele tratou Jó? Se ele tratou foi o Vieira, se ele não tratou a você, se não tratou o Rafael, talvez o Rafael ele tenha tratado como tratou Abraão. A cada um ele trata de uma forma. Mas falando sobre Jó, eu vou resumir. De acordo com a própria Bíblia, Jó era um homem íntegro. Então Jó tinha todos os seus negócios corretos, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a lei dos homens. Jó era um homem reto. Ele não se desviava daquilo que ele acreditava. Jó temia a Deus. Os irmãos podem repetir comigo que Jó era temente a Deus? Temente a Deus. Não se esqueçam disso. Coloquem isso no coração de vocês. E Jó se desviava do mal. Aqui começa o primeiro problema de qualquer homem. Aqui começa o primeiro problema de qualquer homem. Não basta que você se desvie do mal. Eu sou o homem da minha casa. O alicerce, a base. Não basta que eu me desvie do mal. Eu tenho que ensinar isso à minha família. Eu tenho que perseverar em oração para que a minha família se desvie do mal. O nome de Jó, dependendo da tradução, varia o significado. Aquele que Deus colocou em meu coração é do árabe. Eu não vou tentar falar, eu tenho juízo suficiente, discernimento, mas a tradução é interessante. Voltado para Deus, aquele que se volta para Deus. E se nós lermos todo o livro de Jó, nós perceberemos isso. Jó era um homem casado. Eu estou aqui com o currículo de Jó na minha mão, tá? Jó era um homem casado. Tinha 7 filhos, o que era uma honra para a época patriarcal em que ele viveu, em que os homens viviam muito, e tinha 3 filhas. Ele era maior que todos do Oriente. Ele era o mais rico. Ele é o que detinha mais poder.
Os filhos e filhas de Jó, assim como eu e muitos que eu conheço, gostavam de festa, gostavam, como eu gostava, de bebida, gostavam de banquetes. E todas as vezes que eles faziam isso, todas as vezes que eles se reuniam, os 10 irmãos, para beber, para se banquetear, Jó sacrificava os animais. Desculpem, ele não sacrificava, ele fazia um holocausto. No sacrifício, as partes boas ainda eram aproveitadas pelos homens. Numa tradução muito simplista, o pecado não tinha sido tão grave assim. No holocausto, se retirava só o couro do animal e queimava o resto todo. O pecado era gravíssimo. O peso daquele pecado só seria tratado, só seria resolvido, só seria anulado pela expiação, pelo holocausto. E Jó, como era temente a Deus, conhecia a lei. E a lei judaica mandava assim. E ele cumpria. Pastor, irmãos, podem abrir, por favor, em Jó 1:1, se puder projetar. Bem, eu pedi para abrir só porque é daí que eu tirei o meu resumo. Os irmãos podem ler em casa. Eu não vou ler esse livro todo porque ele é enorme. E ele é muito, muito, muito rico em ensinamentos. Deus, eu fui pesquisar já em outras épocas. Alguns acreditam que Moisés escreveu esse livro. Outros que não. O autor do livro ainda não foi revelado. Eu estava até pesquisando um dos pesquisadores que eu sigo, eu fui lá consultar e realmente não existe um fundamento da arqueologia, só existe da teologia. Então é tudo de entendimento, de estudo de cada um. Mas lá em Jó 1:7, por favor, pastor. Irmãos, nós obedecemos a Deus. Quem aqui obedece a Deus, levanta a mão. Quem tenta obedecer a Deus também pode levantar a mão. Outro dia eu ouvi um negócio terrível. E eu vou repetir porque é duro, mas tem que ser dito. Às vezes, aliás, me perdoem, uma única vez, nós temos uma lição a aprender com Satanás. É nesse livro. Satanás obedece a Deus. Existe um concílio, existe um encontro entre os servos de Deus e o próprio Deus. Neste livro, Satanás vai lá e Deus pergunta para ele: de onde que você veio? Estava na terra. E aí Deus fala assim: você viu o meu servo? Ele é íntegro, ele é reto. Se a gente entende que Deus é luz, que o inimigo, Satanás, é escuridão. Se a gente entende que o maior desejo de Satanás é nos afastar da luz, é nos levar de volta
para o eucalipto, que eu disse aqui outro dia, a tradução do Apocalipse, ele vem de eucalipto, porque eucalipto é boa sombra. Apocalipse é retirado da sombra, revelado, trazido para a luz, trazido para o sol. Então, se o desejo do inimigo é nos afastar da luz, nos levar de volta para a sombra, para a escuridão, Deus falar com ele: você viu a minha luz? Você viu o prisma que recebe a minha luz e multiplica e que os outros veem através da vida dele, chamado Jó? Se ele tivesse poder e liberdade, se ele fosse superior a Deus, ele teria destruído Jó na hora. Mas ele tem que obedecer, irmãos. Então ele perguntou para Deus: também, do jeito que você faz com ele, tudo que é dele você protege? O cara não fica doente, tem 10 filhos, é o mais rico da região. Como é que ele não vai te adorar? Como é que ele não vai te servir? Como é que ele não vai ser prisma? E Deus conhecia Jó. Falou: vai lá e toca. Tira dele as coisas que você acha que são por causa dela que ele me serve, por causa delas. Pode ir lá. Só não toca nele. Irmãos, aqui tem um segredo maravilhoso, uma revelação tremenda. No momento em que você entender, perceber, sentir que Satanás está tocando em você, outro dia o pastor Júlio vai dar um testemunho sobre isso, que ele abriu meus olhos espirituais de uma forma tremenda, a gente comendo um lanche. No momento em que você perceber que Satanás está tocando em você, acredite, Deus já sabe que você vai vencer isso. Se ele está tocando o seu corpo, não é para a morte. Deus sabe do compromisso que tem contigo. Bem, Satanás recebeu a autorização de Deus. E aí, se a gente voltar se a gente continuar neste livro, no mesmo dia, Satanás não perde tempo. Aqueles de nós que brincam de ser crente correm sério perigo. Se nós perdemos tempo em orar, se nós perdemos tempo em encher esta igreja, se nós perdemos tempo quando o ministério de louvor vem aqui e combina a voz com os anjos e destrói o coração da gente, quebra todas as barreiras, nós estamos correndo sério perigo, irmão. Sério perigo. Satanás agiu imediatamente. Irmãos, Satanás podia ter vindo e matado a família de Jó, ok? Primeira coisa que ele ia fazer, Satanás podia fazer um monte de coisas. Como é que Jó expiava o pecado dos filhos? Holocausto. Ele queimava os bois. Pode descer um pouco aí, pastor, por favor. É Jó. Um 14. Jó 1,14. Quem que lavravam aí junto com as jumentas, enquanto as jumentas pastavam? Os bois.
Os mesmos bois que Jó usava em holocausto. E no 15 diz: e deram sobre eles os sabeus. Era um povo. E os tomaram. Satanás vai atacar sempre onde ele entende que você faz a expiação do seu pecado. Sempre. Ele entendia que por Jó expiar o pecado dos filhos com o holocausto dos bois, aquele era o elo de ligação de Jó com Deus. Satanás não conhece e nunca vai conhecer em nome de Jesus o que nos liga a Deus. Qual é o ponto? Qual é o elo da nossa aliança com Deus? Ele nunca haverá de conhecer. Ele vai tentar, mas ele nunca conhecerá, a não ser que nós revelemos. Então nós temos que tomar muito cuidado quando dizemos assim: se o meu filho morrer, eu o esqueço de Deus. Se o meu patrimônio for perdido, eu me esqueço de Deus. Se o pastor me tratar mal, eu me esqueço de Deus. Está repreendido aqui. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre coloquei a minha esposa como meu elo de ligação, como a liga, a mistura da minha aliança. E durante muito tempo eu falei com ela assim: você é o espelho que revela os olhos do Senhor. Foi você que me levou para Deus, porque é uma verdade. Foi através dela que eu vim conhecer o Senhor Jesus, e honra e glória para Ele. Mas hoje não é. Hoje eu cresci, eu parei de beber leite. Hoje eu me alimento de alimento sólido. Não é a minha esposa o meu elo com Deus. E Satanás nunca saberá qual é. Também não é a minha filha, não é um ser humano. Eles são importantes. Eles são mais que necessários para que eu continue na minha caminhada. Mas não são o meu elo de ligação. Não são a liga das nossas alianças. Então Satanás atacou primeiro os bois, depois os outros animais. E em um dia, no mesmo dia, Jó perdeu tudo. De repente você é o mais rico, de repente você tem o melhor emprego, de repente você tem quase R$1 milhão na sua conta, de repente você está cansado no final de semana e vai para o Chile com os amigos, acampar. De repente você não tem o que fazer e faz uma festa de 2 dias, 3 dias de bebida, de churrasco. De repente você não tem o que fazer, pega o seu carro, coloca o seu filho menor de idade para dirigir e vai bebendo de um estado ao outro, 500 quilômetros de estrada, numa BR perigosíssima. E de repente você não tem mais nada. Foi o que aconteceu com Jó. Foi o que aconteceu comigo. Em um dia eu era quase milionário, com um emprego numa mega empresa, onde todo mundo no Brasil queria estar, com reuniões semanais ou quinzenais com um dos homens mais ricos do Brasil. E eu dormi. E quando eu acordei, o meu chefe falou assim: não vamos trabalhar não. Bloquearam acesso às empresas. Não vamos trabalhar não. Nós perdemos tudo. Nós não sabemos nem se nós vamos receber o nosso acerto. Eu tinha 2 filhos, tenho 2 filhos, né? Mas os meus filhos moravam comigo. Em um dia, você é, ou acha que é, e no outro dia, você não tem nada. E é assim mesmo que Deus trata. Lá em Jó 1:21. Eu vou tentar ficar só no 1, tá, gente? Porque senão a gente não sai daqui hoje. Depois de tudo isso, depois de perder 10 filhos, toda a sua riqueza,
Jó responde assim: eu saí nu, eu saí sem nada do ventre da minha mãe. Deus me deu. Quem me deu foi Deus. Quem te deu, irmão, irmã, foi Deus. Quem te deu, pastor, foi Deus. Esta igreja é de Deus. Quem deu essa igreja para a gente foi Deus. Quem deu um ministério de louvor, quem deu a pessoa que limpa, eu não estou vendo a irmã aqui, que limpa essa igreja, foi Deus. Se nós entendermos isto, nós podemos sofrer qualquer ataque, qualquer perda. Ainda assim, a gente não vai se desesperar. Essa é a garantia da aliança que o sangue de Jesus deixou sobre as nossas vidas. E está aqui. Bendito, eu perdi tudo, irmãos. Como Jó. Eu acordei, eu tinha num dia assim, não é para me vangloriar, pelo amor de Deus. Num dia eu tinha muito dinheiro, no outro dia eu acordei, eu tinha 81 centavos na conta. Só que eu não era Jó, eu não estava preparado, eu não tinha conhecido o pastor, não tinha conhecido os irmãos, eu não tinha como aprender os ataques do inimigo ainda. Então eu me desesperei. Como Jó vai se desesperar aí à frente. E eu achei que eu ia conseguir resolver pela minha própria mão. Mas Deus tinha um plano diferente. E hoje eu estou aqui com a minha esposa, trazendo a palavra do próprio Deus para os irmãos. Honra e glória ao nome de Jesus. Bem, não satisfeito, que Satanás jamais estará satisfeito. Eu fui lá, joguei um pano em cima da luz, que era Jó, tirei tudo dele, mas o cara continua brilhando. O que é que eu vou fazer com esse infeliz? Jó voltou, pediu permissão a Deus, e lá em 2:7, Deus permite que Satanás toque a saúde de Jó. Úlceras terríveis, irmãos. Alguns historiadores acreditam que era a lepra, que era doença muito comum naquela época. Eu tenho uma doença chamada desidrose, que dá umas úlceras pequenas nas mãos. Não pega, tá? Não precisa desinfetar aqui depois. Não é transmitido. Mas eu só consigo imaginar o que é, porque eu coço a minha mão até ferir. Eu só consigo imaginar o que Jó passou nessa época aí. Irmãos, 2:7, da planta do pé, da sola do pé, ele não perdoa. Quando Cristo disse a Pedro, ainda hoje Satanás vai se andar contigo, cara, Satanás se andar com alguém é isso aí. Ele não perdoou 1 milímetro, cabelo de Jó. Foi completo na saúde. Você tem saúde, irmão? Agradeça a Deus. Todos os dias, quando você levantar, faça como eu. Quando as minhas mãos não estão machucadas, eu agradeço a Deus porque eu estou com saúde. Eu peço a Ele que mantenha a saúde da minha esposa e da minha filha. Quando as minhas mãos estão machucadas, eu peço perdão e agradeço mesmo assim. Aí vem um outro segredo. Aliança, irmãos. Estamos aliançados com o Senhor Jesus. E não é porque nós queremos. Você sabia? Vou pegar a irmã do Ministério de Louvor, que está lá na última fila. Que você está aliançada com Jesus, está certo? Alguém aqui duvida que está aliançado? Aliançado. Mas não é porque a gente quer não, tá? Porque a aliança com Jesus, a aliança com Deus seria desproporcional. Nós seríamos aniquilados. Um dia eu vi um homem pregando sobre uma gota da glória de Deus sobre uma cidade. Uma gota da glória de Deus.
a aliança seria desproporcional, porque a aliança, para produzir as alianças, é feita uma liga, uma mistura, em proporções iguais. O desequilíbrio nessa mistura, cai o teor do metal que a aliança é fabricada. Então tem ouro 18, 24, por causa do equilíbrio do material que é feita a aliança. Aí naquela aliança lá do sangue que jorrou na cruz, Cristo disse assim: eu vou entrar com 99 partes, você entra só com uma. Só declara que eu sou seu Senhor e Salvador e o negócio está garantido. Alguém tem dúvida disso, irmãos? 99 partes de Cristo na aliança, uma só, nossa. Uma só uma. E a gente ainda falha nessa uma. A gente ainda deixa essa uma ficar fraca, por falta de oração, por falta de discernimento. Como foi a falta de discernimento da esposa de Jó? 2:9. 2:8, perdão. Não, desculpa, 2:9. Você ainda vai continuar sincero a esse Deus? Matou nossos filhos, tomou tudo, destruiu tudo nosso, tirou a tua saúde. Você ainda vai continuar sincero a esse Deus? Ela não conhecia a mistura que tinha sido feita. Ela não conhecia com quem Jó era aliançado. Então, o inimigo de Jó, autorizado por Deus, atacou seus bois para que não houvesse expiação dos pecados, atacou seus filhos, porque eram a sua herança. Então, já que ele é prisma, eu acabo com a luz dele e acabo com a luz dos descendentes, não tem mais luz. Atacou a sua saúde e atacou a sua outra metade. Porque está na palavra que nós formamos um, quando nos casamos. Então, atacou a sua outra metade. E ela não tinha a mesma fé de Jó. Não tinha o mesmo amor, o mesmo temor que Jó tinha por Deus. E quantas vezes nós julgamos o próximo, o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso irmão, o nosso pai, porque ele não tem o mesmo amor que a gente, sendo que quem provou a laranja foi a gente. Quantas vezes? E Jó respondeu no 2:10. Receberemos o bem de Deus. Jó respondeu para a esposa, e não o mal? Então não existe mal se não for permitido por Deus. Não existe. Bem, uma vez que Satanás é especialista em planejamento estratégico, atacou os bois, os filhos, a saúde, a esposa, com quem mais nós somos aliançados? Com os nossos amigos. Que tipo de amigo você tem? O irmão aqui que eu achei que já era até maior de idade, pela serenidade dele outro dia. Falei com o pastor. Com quem o jovem se aliança? Com quem o adulto cristão se aliança? Se junta, se mistura? Com a pessoa no bar? Com a pessoa na rua? Com aquele que está falando mal de Deus? Com quem você se mistura? Com quem você faz amizade? Os amigos de Jó conheciam a história de Jó. Eles declaram na Bíblia: puxa, Jó, você já foi luz para muitos, já levantou tantos e agora você está caído. Com quem você faz aliança? Com quem você faz aliança, Satanás vai atacar. Ele atacou os amigos. E os amigos começaram a dizer para Jó: você está nessa condição porque você pecou.
Meus amigos, meus irmãos em Cristo, depois de você ouvir, depois de você enterrar os seus filhos, perder os seus bens, ter que se esconder numa caverna, porque você está numa situação podre, a sua carne, você ouvir isso dos seus amigos, de pessoas que te conhecem, que sabem da sua luta, que sabem dos seus resultados em Cristo, foi demais para Jó. Aí Jó fraquejou. Um homem temente a Deus, íntegro e reto. Ele amaldiçoou, lá em Jó 3:3, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Um homem que tinha uma história com Deus, de prosperidade, de ajudar os outros, de conhecer a lei, de pedir pela expiação do pecado dos filhos, que nem era ele que havia cometido. Nesse dia ele fraquejou. Que seja aniquilado, em outras traduções diz extinto, extirpado da história, o dia do meu nascimento. Tudo aquilo que Deus fez na minha vida não valeu, não tem valor, não serve para nada. Era melhor que eu não tivesse nascido. Irmãos, agora eu não vou pedir para abrir, mas Deus é tão tremendo. É porque eu gosto muito dessa mesa. Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que quando ele viu que o servo dele estava mais fraco, ele poderia mandar um anjo? Podia, né? Vai lá, Miguel, Gabriel, resolve lá. Ou chamar o próprio Satanás de volta, chega. Já atacou demais, já está destruído demais, talvez não me sirva. Ele não age assim. Ele veio conversar com Jó, entre aspas, pessoalmente, no momento de maior fraqueza. Mas ele não chegou no amor, sabe? Quando eu vejo aquela série de Chosen, os escolhidos, Jesus ali é só amor o tempo todo, né? Deus já chegou, Jó nessa condição, e Deus já chegou dando uma dura. Quem é você? O que é que você está me questionando aí? Você quer saber mais do que eu? Você sabe quem eu sou? Conhece a história? Antes da terra, depois da terra, quem é você? Em resumo, essa foi a conversa. Aí lá no 42:5, do 38 até o 42, irmãos, Jó passa um aperto maior do que os que ele havia passado. E aí ele diz: Deus, me perdoa. Eu estava reclamando que a minha carne está podre. Eu estava reclamando que eu perdi os meus filhos. Eu estava reclamando dos maus amigos. Eu orei por eles. Mas, Senhor, me perdoa. Todas as vezes que eu matei os meus bois, todas as vezes que eu fiquei em penitência, é porque eu não te conhecia. Eu não te conhecia. Eu só ouvia falar. Eu conheci o Senhor de ouvir falar. Agora eu te conheço. Agora eu vou me humilhar da forma correta. Agora eu vou me ajoelhar da forma correta. E agora, Senhor, o Senhor me usa da forma que o Senhor quiser. Se ainda precisa de mais tratamento, pode fazer. Se ainda precisa destruir mais aquilo que o Senhor acha que precisa destruir, destrua, quebra, refaça. Mas só agora eu te conheço. Só agora, Jesus. Só agora, Deus. Porque agora vocês conhecem Deus. Porque agora eu conheço Deus.
Porque Deus, em algum dia, decidiu que colocaria um menino no ventre da mãe dele para guiar ovelhas. E que não importava o que acontecesse sobre a vida desse menino, ele iria guiar ovelhas. Por causa da vida dele, eu estou aqui. É o pastor Júlio. Gostaria que o pastor ficasse de pé, por favor. Pode vir aqui, por favor, pastor. Irmãos, vocês podem se colocar de pé e levantar as mãos para cá? Deixa eu ficar aqui, por favor, pastor. Pode virar para lá. Vamos orar pela vida desse homem. Nós não sabemos o preço que um pastor paga. Nós não sabemos pelo que ele passou. Mas eu tenho certeza que foi na medida certa que Deus precisava. Porque o que eu vejo de Deus sobre a vida desse homem, sobre a dedicação dele à obra, é tremendo. Santo Deus, poderoso Pai, Senhor, continua abençoando o nosso pastor, Senhor. Que nenhuma seta do maligno possa alcançar o anjo da nossa igreja, Pai. Porque, Senhor, ele foi constituído pelo Senhor. Ele e a sua família, Pai. É através da família deles que nós chegamos ao Senhor. Pai, que ele continue sendo prisma. Que a luz dele continue nos atraindo para o Senhor. E que em nenhum momento nós tenhamos dúvida de que ele é do Senhor e que o Senhor usa-o. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, pastor. Irmãos, a nossa palavra hoje é aliança. Deus tinha uma aliança com Jó. Depois de todos esses eventos, lembram a esposa de Jó? Esposa de Jó, né? Esposa de Jó. Ah, minha esposa, se eu estivesse passando uma situação dessa, você falasse abandone Deus. Alguém conhece uma dor maior que a dor do parto? As mulheres, porque os homens não vão ter noção. A gente, se a gente ficar gripado, já serve como referência. Ela tinha dado à luz a 10 filhos. Ela teve que dar à luz a mais 10. Vocês entenderam? Cuidado, mulheres, esposas, namoradas, mães, amigas. Quando vocês forem dizer para alguém, se afasta de Deus. 10 partos. Tem um pastor, meu pai na fé, que dizia, não deve ser uma dor muito agradável não. Então, 10 vezes. Porque Deus havia prometido isso a Jó. E as riquezas de Jó foram devolvidas em dobro. E a honra, a glória e o poder em dobro. Porque Deus age assim. Em alguns momentos das nossas vidas, Deus vai permitir que nós passemos por provas, que nós passemos por deserto. Mas a aliança, a mistura, é 99 parte dele. Então, se a gente se amarrar, se agarrar, como se estivesse num rio se afogando e passasse uma tábua, isso é fé. Eu estou me afogando e passou uma tábua aqui, cara, eu nem sei se essa tábua vai segurar o meu peso, mas eu tenho fé, eu me agarro a ela. Se a gente se agarrar a isso, nós teremos em dobro. E aqueles que duvidaram de nós, se viverem, verão a honra e a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Porque a aliança, irmãos, em português, é pacto, é tratado. Eu faço um pacto com Deus, eu faço um tratado com Deus. No latim, é a ligare, que é ligar-se. Vamos nos ligar a Deus. Nós não podemos ter dúvida de que existe um inimigo, não de Deus, inimigo nosso, inimigo da nossa salvação, solto, acredito muito, fora dessa porta nos esperando, rugindo. Nós não podemos duvidar disso. Mas existe um Deus que manda nele. Existe um Deus que tudo criou. E
Eu vi outro dia que 70% do nosso corpo é água, né? É isso? Os biólogos dizem. Deus adora atuar na água. Ele faz o batismo pela água. O nosso nascimento é num plasma aquoso. Vamos deixar Deus agir nesses 70%, irmãos. 7 partes da gente. Vai sobrar 3 partes só. Essa parte ele trata desse jeito aí. Tá bom? Irmãos, essa é a palavra que eu trouxe. Eu vou pedir aos irmãos que a gente encerre a parte da palavra com uma oração. Vou pedir que vocês se coloquem de pé de novo. Pedindo a Deus que renove a nossa aliança. Que reforce essa uma parte que é nossa. Esse um pedacinho da aliança que é nosso. Santo Deus, poderoso Pai. Ó Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui hoje, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui hoje, Senhor. Pai, multiplica a Tua luz na sombra que há em mim, Senhor. Senhor, essa uma parte que eu tenho que compor na aliança, ainda assim, 7 partes dela é o Senhor agindo em nós. Pai, nesta igreja, ainda haverá, Senhor, um culto neste local com 100 pessoas, para que nós possamos separar uma e mostrar, Senhor, que as outras 99 são o Senhor agindo em nós. Essa aliança, Pai, nunca será quebrada por entidade, conceito, por qualquer coisa que nós possamos pensar, ou por qualquer seta do maligno, Senhor. Pai, eu te agradeço, declaro que o Senhor é Deus, e que verdadeiramente a Sua palavra vai agir nas nossas vidas, em nome de Jesus.